E aí, Oi, Jonathan, boa noite. oi. Tudo Sempre, bem? tudo bem? Sempre essa entrada é meio estranha, né? É, Eu mando o convite, mas demora para chegar, não sei o que que sim, acontece. sim. Então, eu me apresentei aqui rapidamente falando sobre o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o sagrado que a gente pode despertar através do Tantra. Para quem não me conhece, eu sou Vitor Aguiar. Eu trabalho com Tantra e uso o Tantra como um caminho de autoconhecimento há mais de 15 anos. E recentemente eu resolvi compartilhar tudo que eu sei, né? O pouco, enfim, toda a parte que eu descobri, né, nessa caminhada, nessa jornada com as pessoas, né, com a internet, e, enfim, cada um possa também ver se isso é um caminho bacana para o despertar da consciência. E hoje a gente vai falar sobre o sagrado, né? E se apresenta um pouquinho para a gente começar o assunto. Bom, então boa noite a todos. Eu sou o Jonathan, sou um fisioterapeuta, terapeuta transpessoal, professor também de psicologia transpessoal. E esse tema, ele me interessa muito. Eu sou apaixonado e um pesquisador sobre saúde integral, sobre as filosofias orientais também, inclusive o Tantra, né, que tem origem indiana, milenar, e traz várias mensagens aí para a gente ter uma vida mais saudável, né? Então, sempre trazendo, eu procuro sempre trazer essa visão para a área da saúde, né? Sim, A saúde de uma forma bem ampla e bem integral, né? sim. Então, como esse tema de hoje, né, a gente até sugeriu ali uma pergunta, né? Despertar o sagrado no Tantra pode ser uma dúvida, né? É comum e até meio inusitado. Como assim, né, Vitor? Como que desperta o sagrado numa prática que aparentemente é corporal, de prazer, né? Então, a gente se propôs a trazer um pouco dessa visão do Tantra, do sagrado, de espiritualidade e dessa energia que existe dentro de todos nós, né? O sagrado está presente no homem e na mulher e é natural e é saudável, essa a questão espiritual, né? Então, eu acho que você já começou falando um pouco sobre o que é espiritualidade, né? Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. Assim, primeiro a etimologia da palavra sagrado, né, tem a Uhum. ver com o que é divino, né? E o oposto do sagrado é considerado profano, né? O que não é divino seria profano. Mas a gente vive num mundo que é sempre dual, né? Você tem uma coisa e a contraparte dessa coisa, né? O dia e a noite, a luz e a escuridão, a saúde e a doença, né? E o sagrado e o profano. Porém, na minha visão, né, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, tudo que existe é sagrado. Depende de como você olha, né? Então, a experiência que a gente tem na matéria, né, somos seres espirituais dentro de uma experiência humana, material, só isso já faz com que toda essa experiência seja sagrada, não importa a escolha que você faça, porque você está se permitindo a ter uma experiência, né? E seja lá o que você estiver escolhendo, essa experiência é divina. Então, essa coisa do profano, né, o que não é considerado sagrado, no meu ponto de vista, ele não existe. Ele existe se você considerar que exista, né? Mas se tudo que você escolher for um ponto de vista que é uma permissão do divino que há em você, tudo se torna sagrado. Então, isso se torna espiritual, né? Então, dentro dessa dualidade, a gente tem a espiritualidade, o espírito e a matéria, né? Só que se você for perceber, a matéria em si, a experiência material, é uma manifestação do espírito, né? Então, você, dentro da tua percepção de realidade, manifesta uma matéria,
a uma experiência material. Então, a matéria também é uma manifestação da espiritualidade, no meu ponto de vista, no meu entender, quando você tem essa perspectiva de que você é um ser espiritual tendo essa experiência material. Então, o que é espírito, né? As pessoas tendem a relacionar espiritualidade com religião, né? A religião é um mecanismo, é uma instituição, né, criada pelo homem para fazer justamente essa ligação perdida com o seu lado espiritual, com o seu ser que habita, né, num corpo, mas ele é espiritual. Então existem N religiões que vão propor diferentes caminhos para você fazer essa religação com o seu, né, com a sua divindade interior. Então, a religião, ela é só uma porta de entrada para essa conexão. Mas não significa que se você não tem religião, você não está tendo uma conexão espiritual, né? O espiritual é a sua essência, é a sua consciência. Se a gente for levar, né, para um lado mais científico, seria a consciência se manifestando. Então, a gente precisa dar energia para essa descoberta da nossa consciência, do nosso ser espiritual, entrando nessa perspectiva da matéria, né? Então, a religião, ela é importante para algumas pessoas, sim, porque através dela você consegue ter acesso a essa conexão. Mas tem pessoas que não precisam de religião e está tudo ok. E quem não tem religião não significa que não está tendo uma experiência espiritual, uma conectividade. Então essa é a primeira diferença que a gente precisa entender. E o Tantra, através do seu corpo, permite que você tenha uma experiência espiritual. Por quê? Porque essa energia, ela em movimento, ela chega à sua consciência e você tem essa experiência que é única. Cada um vai ter a sua. Então por isso que ela é uma experiência espiritual também. Eu vou ler um comentário aqui, eu acho que pode ter bastante sentido agora. O Gilmar, boa noite, Gilmar, falou assim: a religião existe para fazer a ligação perdida, mas as religiões acabaram se perdendo nesse papel. Sim. Parece Por quê? que... Porque dentro desse processo de despertar, se você não tiver consciência, quem domina é o ego. E o ego, persona, né, individual, vai estar numa disputa, né, de poder ou de verdades que fazem com que, ao invés de você reconectar e unir, acaba separando, né? Aí é onde as pessoas começam a defender minha religião é melhor que a sua, meu Deus é melhor que o seu, e começam a existir guerra entre as próprias pessoas por motivações egóicas. Então, na consciência, a gente entra num processo de despertar muito mais sutil, onde o ego ele não te domina nesse sentido de eu sou melhor que você num processo religioso. Então, dentro das religiões existe muito ego, né? Justamente por isso, porque um quer ser melhor que o outro. Esse ego, né, Vitor, traduzindo um pouquinho assim, seria basicamente quando o interesse individual é colocado na frente do interesse coletivo, que é o grande ponto da espiritualidade, que é a união das pessoas. Sim. Entendendo que todos nós somos partes de Deus, de um divino, de um maior, do uno, e que cada um reflete a imagem desse Deus, ou é parte desse Deus, e todos juntos são Deus em maior escala, vamos dizer assim, né? Sim. Então, se eu tenho uma prática que separa cada vez mais, julga certo e errado, a dualidade, né? Então, eu estou me afastando mais do religare, que é Sim. trazer novamente a conexão espiritual. Lembrando que, né, dentro da psicologia transpessoal, essa constituição humana espiritual
ela é fundamental e ela é constituinte. Então, quando a gente fala assim, corpo, mente e espírito, a gente está falando dessa parte espiritual que não deve ser negligenciada, né? Então, mas como a gente vive essa espiritualidade, né? Muitas vezes a gente conhece mais pelas religiões, mas não Sim. necessariamente as religiões estão levando todos para o mesmo caminho, né? Então Sim. é necessário assim como você mesmo disse, né? É uma prática que pode ser coletiva, mas ela é muito individual Uhum. e é de um olhar para dentro, né? Sim. Não para fora, não para o ego, Sim. não pelos interesses do ego. Sim. Teve Então, mais algum quanto mais... comentário? Pode ler. Teve mais algum comentário aqui do Jaedson. Oi, Jaedson. Eu acredito que para que se tenha manifestação espiritual não depende da religião, certo? Sim, é o que a gente acabou de explicar, porque é uma experiência individual. A prática da fé é algo que foge à razão, que não tem explicação. E não necessariamente ela não existe porque não tem explicação. Cada pessoa tem a sua experiência a partir da permissão em ter essa conexão. E não sou eu nem você que pode dizer que aquela prática ou aquela experiência foi verdadeira ou falsa. Porque ela foge do plano cartesiano, racional, científico, digamos assim, de dizer que aquilo foi falso. Cada pessoa tem a sua experiência e ela é válida para ela. Né? E eu também, tendo uma experiência espiritual, não tenho o direito de convencer ou te empurrar que a minha experiência você vai ter e tem que ser dessa forma. Né? Então, é uma prática individual e, de preferência, que fique para você. Né? Porque o que eu vejo é que muitas pessoas, dentro de certas religiões, elas querem empurrar para você a experiência delas. A experiência de fé e a prática religiosa delas. E eu acho que não é assim que vai fazer com que outras pessoas possam ter as suas experiências e seu despertar. Acho que a gente precisa incentivar as pessoas a terem essa experiência com elas mesmas. E o que a gente faz aqui é apresentar caminhos, né? Para que ela possa ter essa experiência. Esse é o meu ponto de vista. O Gilmar disse até que adorou a explicação de que somos uns seres espirituais vivendo numa experiência material, que faz muito sentido. E ele fala ainda assim, entendo que o ego é o eu, quem sou. Colocar os interesses individuais à frente do coletivo seria uma doença do ego e não um ego em si. Sim, Gilmar, sim. O ego, quando o ego está a serviço do self, que é esse ser mais elevado, mais espiritual que habita em nós, nós conseguimos separar, né, o que é esse ego, essa personalidade, esse ego que é necessário para o funcionamento enquanto seres terrestres, mas entendemos que somos mais do que isso. Então, estamos além do ego. Então, o ego desequilibrado, sim, é o que você disse. É uma doença do ego quando eu estou tão identificado, apegado a esse ser que eu acho que sou, que é a personalidade, que eu esqueço o meu lado divino. Perfeito. Perfeito comentário. Certo? Porque esse quem eu acho que sou é fruto de uma construção social. São todos os julgamentos que você recebe, né, durante o crescimento, a sua evolução, desde quando você é criança. Porque quando a gente é criança, a gente nasce tipo uma folha em branco, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai recebendo essa informação do externo, da família, da escola, do nosso meio social, cultural, e a gente vai construindo uma personalidade.
e a gente passa a acreditar nessa personalidade. Só que essa personalidade, digamos, é a casca. Então, se você se identifica com essa roupa, com essa roupagem, você esquece que há algo muito maior por trás disso. Esse algo muito maior é a nossa consciência, é o nosso ser divino. E é ele que está no plano terrestre tendo a experiência, não o seu ego, não a sua casca. Então, quando a gente está identificado com a casca, provavelmente a gente vai ter, com a roupagem, provavelmente a gente vai ter atitudes e ações limitadas a nós mesmos, né? A esse personagem. E quando você está consciente de quem é você, o seu ser espiritual, todas as suas ações elas são muito mais ampliadas e amplificadas no sentido de atingir um coletivo. Então, é nessa percepção do autoconhecimento que a gente vai começando a despertar para esse ser divino, esse ser maior, que está, né, habitando esse corpo matéria física. E não excluindo o ego, não deixando nada de lado, mas integrando, né? Juntando tudo. Claro. E é através, inclusive, do corpo. O ego também é um grande representante do ego, é o próprio corpo. Né? Sim. Então, o que a gente traz, né, na live de hoje, esse tema, despertar do sagrado no Tantra, a partir do corpo, a partir de uma experiência sensorial, corporal, é possível sentir, né? Até a gente conversou um pouco antes, né, Vitor? Como eu sinto a presença do sagrado, ou seja, desse ser espiritual, desse ser divino que habita em mim? No próprio corpo. Uhum. No próprio corpo eu vou sentir isso. Né? Sim. Então, quando a gente fala desse sagrado que habita em nós, também trazendo um conceito assim, até da psicologia junguiana, mas também isso é muito tratado no Tantra, né? Que é o sagrado masculino, o sagrado feminino, são essas duas energias que habitam em todo ser humano. Né? Sim. Então, fala um pouquinho pra gente, Vitor, na visão do Tantra, como é que é essa questão da energia masculina, a energia feminina no homem, a energia também masculina na mulher. Sim, sim. A gente precisa ter a visão, né? No nosso mundo dual, esse mundo que a gente vive, ele é dual, a gente pode trazer a imagem que eu acho que todo mundo já viu do yin e do yang. Aquela imagem, aquela bola, onde tem metade, ela é preta e branca, e na preta contém uma bola branca, e no branco contém uma bola preta. Isso representa a integração dos dois polos, né? O negativo, o positivo, o masculino e o feminino. E dentro de cada ser existe essas duas polaridades. E a chave para a saúde e o bem-estar é você equilibrar essas duas polaridades, né? Então, assim, dentro da percepção da energia feminina, a energia que ela é mais receptiva, ela é mais intuitiva, ela é mais emocional, mais acolhedora, né? O sagrado feminino, né? E o masculino seria a potência, o poder, a ação, o sol, né? Tipo, a mulher a lua, o homem o sol. Então é a força, essa é a representatividade do sagrado masculino. Só que o homem, ele é socialmente tolhido a viver o feminino que há dentro dele, essa parte emocional, intuitiva, essa parte acolhedora de ouvir, de receber, né? Então, o homem ele é doutrinado a ser o macho alfa, aquele que não chora, o durão, o que age sempre, o que está sempre doando, né? O que está sempre na ação. Ele nunca pode parar para relaxar, para receber. Então, essa parte, né, por nossa cultura, acaba ocultando ou oprimindo o feminino que há no homem. E aí, por isso, a gente acaba não desenvolvendo a nossa inteligência emocional.
essa percepção, né? Essa intuição. Então, o homem ele precisa desenvolver isso também para que haja o equilíbrio entre essas duas polaridades dentro dele, né? Receber, escutar, se permitir ter emoções, chorar, se permitir ser vulnerável também, né? Então, quando você entra nessa percepção das duas polaridades que está dentro de você, você começa a perceber, poxa, realmente eu estou me tolhindo de certas situações e isso está me prejudicando. Quando você se abre para executar ou para experimentar esse lado que é considerado feminino, então você entra numa zona de equilíbrio que é a representação do yin e do yang. É tão importante para a saúde de um modo geral, né? Essa ideia, porque um homem que ele negligencia esse lado yin ou esse sagrado feminino dentro dele, sim, ele pode ter atitudes muito duras e muito insensíveis, né, na vida, assim. Até mesmo a mulher, né, que é uma criatura que se cuida muito mais quando se fala de saúde, né, que tem essa energia do cuidado. Então, o homem, ele também precisa desse lado, né, que essencialmente seria dito feminino. E aí tem uma pergunta aqui do Jaedson que é bem interessante, que é assim, como os sagrados se completam? Quero dizer, um precisa do outro. Então, como até que ponto um precisa do outro? Então, Jaedson, como a gente está dizendo, esse feminino que está dentro do homem e esse masculino que está dentro da mulher, ele tem que estar equilibrado primeiro dentro, primeiro em você mesmo e não buscando fora. Então, Jung até traz isso, né, quando o homem, existe uma parte feminina do homem que se chama ânima, descrita por Jung. Então, se esse homem tem essa ânima desequilibrada, ele busca fora, exatamente. Ele vai buscar uma parceira para completar esse lado dele. Então, ele está sempre buscando fora, mas isso é um desequilíbrio, porque você está projetando, colocando em outro algo que devia estar dentro, algo que é um equilíbrio seu. Então, assim, por mais que, né, uma vida a dois, por exemplo, possa, sim, completar um ou outro nesse aspecto de energia masculina e feminina, falando de casais heterossexuais ou de casais homossexuais, um homem que tenha uma energia mais feminina ou mais masculina, não entrando muito nesse aspecto, porque homem e mulher têm as duas energias, mas ela tem que estar equilibrada dentro de você. E a outra Sim. pessoa, ela não vai te equilibrar assim, né? Te completar, né? Até me lembrei aqui de um livro, A Parte que Falta. Não existe nenhuma parte que falta em você, né? Então, o parceiro, a parceira seria apenas assim um companheiro de jornada. Isso. E sabe qual é, Jonathan, qual é o problema quando a gente tem essa crença de que falta algo na gente? A gente nunca vai encontrar no outro essa parte. E as relações que deveriam ser relações para diversão ou para companheiro de jornada, para você se divertir e compartilhar momentos, elas acabam sendo relações pesadas, tóxicas, porque há uma cobrança no outro de algo que ele não pode oferecer, porque não está nele, está em você. Essa é a grande percepção. Eu não posso achar que o outro vai me dar aquilo que eu creio que está faltando. Na verdade, não falta nada, só está encoberto. Você precisa descobrir aquilo. Nós já somos seres completos, né? Então, essa crença de que falta algo é uma parte sua que está encoberta, que você, num processo de autoconhecimento, descobre
e vai se sentindo pleno. Então, quando você vai para um relacionamento onde você se sente pleno, é uma outra perspectiva. Porque essa pessoa, você vai aceitar ela do jeito que ela é. Você não vai querer mudar ou fazer com que ela se adeque ou com que ela ofereça algo que não pode, ela não pode oferecer, porque ela não tem para oferecer. Pode ser muito comum Ou ela assim, pode né? até ter, mas ela vai dar se ela quiser, As né? pessoas E na hora falam que ela muito quiser. assim, né, Vitor? Ah, você não é mais o mesmo que eu te conheci. Porque ela Isso. cristalizou uma imagem até fantasiosa, porque aí tem a ver com aquela ânima, aquele ânimos, né? O ânimos é a imagem masculina que a mulher tem dentro de si, e isso é herdado e é inconsciente. É isso que Uhum. determina muitas vezes que a pessoa se apaixone assim pela primeira vez por alguém, é porque ela tem uma imagem interna masculina e feminina que ela projeta e fantasia no outro, e quando ela percebe que o outro mudou, por exemplo, já não serve mais. Ela Sim. vai procurar outra pessoa para completar isso que ela acha que precisa, quando na verdade já está completa, mas não tomou consciência disso, né? E aí as relações elas não têm o real sentido de parceria, né? Sim. Tem E uma talvez, dependência. Jonathan, o outro nem tenha mudado. Ele sempre foi como ele é, só que você projetou uma fantasia, uma imagem que você gostaria de ter na pessoa, e essa imagem, ela, em determinado momento da relação, ela se desfaz e você enxerga a pessoa como ela é verdadeiramente, como sempre foi. Só que no início você joga essa projeção para essa pessoa e cria ali uma fantasia, né? Uma pessoa que é fruto da sua criação, da sua mente, não a realidade como ela é, né? Então, já Edson está perguntando, né? Então, como equilibrar o sagrado feminino, como equilibrar o sagrado masculino, né? Já Edson, acho que a gente ao longo da conversa a gente vai respondendo isso, assim, né? Mas Então, eu já até falei como homem, né? Como o homem pode equilibrar isso, né? Por exemplo, é uma questão de percepção mesmo, de autoconhecimento, né? Você sabendo quais são as características que são do aspecto feminino, né? Da energia mais yin. A gente falou, ser intuitivo, mais emocional, mais receptivo, acolhedor, ouvinte, né? E aí você vai perceber, tipo, eu sou assim? Não. Eu sou mais altivo, eu sou mais ação. Então, peraí, eu vou me permitir a ser mais esse lado também. Eu vou fazer as coisas que me dão vontade de fazer simplesmente na intuição, no sentido não na razão, né? Eu vou porque eu escolho. Então, quando você faz isso, você está exercitando, por exemplo, o lado feminino, mais intuitivo, mais entrega, né? Então, é uma permissão que você faz a partir das ações do seu dia a dia. E conexão isso com a você vai natureza, fazer um né, equilíbrio. Vitor? O feminino traz essa conexão também com a natureza. A natureza. Seria o lado direito do cérebro, né? A criatividade, as artes, Isso. a música. O Jaedson, Uhum. eu sei que ele é cantor. Então, a música, ela é uma forma de expressão também desse feminino. Uhum. E no sagrado masculino, né? A ação, a racionalidade, aí tem a ver mais com o lado esquerdo do cérebro, né? Que é Sim. o lado lógico, né? O lógico. Então, o raciocínio lógico, né? A parte de exatas. Sim. Então, que naturalmente, assim, a gente acaba vivendo já numa sociedade que prioriza bastante esse lado do cérebro, né? Sim. Então, de uma forma excessiva, assim, e até desequilibrada.
mas é tão importante quanto o outro lado. Então, a gente está trazendo essa ideia de equilíbrio das energias, né? De equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, entre sensibilidade, emoção, E razão. razão, né? Entre você ser, né, mais expressivo e também ser mais receptivo, né? O, Entre o o, o falar e o Tantra ouvir. também, ele já é uma ferramenta, a massagem tanto que é uma ferramenta bastante feminina, né? Assim, nessa Sim, porque energia. estimula a receber, né? E o receber é muito in, né? Então, só o fato de você se permitir a receber uma massagem, você já está executando, você já está estimulando esse feminino, né, que há em nós. E existem N formas, é uma questão de você experimentar. Essa experiência faz com que você entre nesse processo de equilíbrio, né? E é um processo diário. Às vezes você pode ser um dia ser bastante yin, no outro dia ser bastante yang, ou você pode ser yin e yang durante o dia todo. Vai depender das suas ações e da sua percepção, né? De como você está experimentando o seu dia. E também não cobrar também, porque a cobrança já, ela é yang. Sim, Então, para você trazer mais energia yin, não se cobrar tanto, né? E como a gente falou aqui da massagem, numa massagem tântrica, por exemplo, não ficar esperando qualquer coisa, sim. não ir com um pensamento de é, eu preciso chegar a determinado Sim. ponto. Não, você só precisa receber e E sentir no desfrutar. corpo. Sentindo no corpo, você já está no fluxo de energia feminina, equilibrando essa energia dentro do homem e também dentro da mulher. Né? A mulher que Isso. também faz a massagem tântrica também está equilibrando essa energia dentro dela. Sim. Eu estou vendo aqui um outro comentário. Fiquem à vontade para perguntar, para participar. Esse bate-papo ele é interativo justamente por isso, porque a O Henrique, consciência ela é construída a partir dos pontos de vista que a gente tem, né, diferentes. E quanto mais pontos de vista você se permite, né, ser maleável, mais percepção você tem sobre o todo. pois é, a gente não está aqui para julgar, nem para ser julgado, né? Sim. É, Henrique Vicente, culpar o outro por não atender às expectativas que você mesmo criou. É, e é o que mais as pessoas fazem em se tratando de relacionamento, né? O outro é muito mais fácil a gente se vitimizar, culpando o outro sobre o que foi feito ou o que não foi feito, do que a gente buscar dentro da gente qual foi a contribuição para aquele resultado, né? O autoconhecimento ele dá trabalho. Se internalizar, se conhecer, dá trabalho. Então é muito mais fácil culpar o outro. É muito mais fácil eu, tipo, empurrar, né, a merda que está acontecendo, com a licença da palavra, pro colo do outro. E aí as relações elas são tóxicas por isso, né? Porque ninguém é muito difícil a gente chamar a responsabilidade para gente, né? Daquela ação construída entre duas pessoas, né? A conversa, o diálogo, a conclusão sobre um resultado que foi feito a partir de duas pessoas, ela geralmente não acontece. É mais fácil você ir para a briga, para a discussão, para a acusação e o rompimento. uhum. Que é uma característica totalmente desequilibrada dessas energias, né? Porque a conversa, a escuta, que é essencialmente feminina, né? A conciliação, o sentimento. Sim. Então, um homem desequilibrado, ele não consegue, inclusive, ter esse tipo de ação empática, né? A empatia tanto falada, né?
é essencialmente uma energia feminina, né? Tem Uhum. outros comentários aqui, ó, do Jaedson. Como podemos nos reconectar com o sagrado? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o sagrado ele simplesmente é. Você precisa reconhecer isso. Ele já Eu está sou. conectado. É. Quando Todo você mundo, reconhece, todo mundo que está vivo já está conectado nesse sagrado. você só precisa reconhecer, né? Até Então, quem está quando você morto também. reconhece, uau, eu sou um ser divino. Eu sou responsável pelas experiências que eu estou tendo no meu dia a dia. E essa experiência, dependendo do foco que eu dou, da intenção que eu dou, ela vai ser sagrada ou não, ou vai ser corriqueira, entendeu? Então, o ato de você, por exemplo, comer um prato de comida, observar aquela mistura, aquela alquimia, o que, que ela vai fazer dentro do teu corpo, do teu organismo, qual é a consequência daquilo, né? Você passa a olhar para o alimento e de uma forma de gratidão, de sacralidade, que esse ato se torna sagrado. Agora, se eu tô, tipo assim, tanto faz se eu como um fast food ou uma comida nutritiva ou tal, tô fazendo uma coisa meio no automático, esse ato seria considerado profano, digamos assim, né? Então, o sagrado, ele é tudo que existe a partir do momento que você tem consciência de que aquilo ali está sendo sagrado, né? Um pôr do sol, sei lá, tudo que existe, tudo que está disponível para gente. A sacralização da vida, né, Vitor? É. Tudo é sagrado. E talvez essa experiência que ele diz, eu não sei se é isso, mas pode ser aquela percepção de Deus. E aí existem algumas práticas que favorecem isso. Sim, Desde que a gente consiga deixar de lado esse lado racional, essa energia julgadora que temos, a mente que fala muito, né? Então, experiências meditativas, respiração, a própria massagem tântrica. Então, são experiências sensoriais que conduzem a um estado de maior percepção, de ampliação desse nível de consciência, um deslocamento da consciência, né? Porque na consciência de vigília, que é essa consciência que a gente funciona, trabalha, sai, faz conta, né? E sobrevive, muitas vezes é desafiador sentir essa presença divina. sim. E aí Eu vou você dar um exemplo. pode ir exercitando essa percepção, como o Vitor falou. Nós já estamos conectados com esse divino, mas não percebemos, nos esquecemos disso. E aí quando você vai treinando isso, você vai tendo mais experiências durante o seu dia, né? Por exemplo, eu me conecto bastante com esse ser divino que há dentro de mim, em exercício físico, caminhada, olhando a natureza. Então Sim, você sente a presença de Deus. Que momento? É um momento onde o tempo para, é onde não tem pensamento, é onde não vem. É um pequeno momento que parece eterno. sim. Isso acontece, por exemplo, no ato sexual, quando ele é feito nessa intenção divina, né? O tempo para, você sai do tempo e espaço, você se conecta, se integra com a pessoa que está com você, e isso torna o ato sexual um ato sagrado. Exemplo também, uma vez eu gosto muito da natureza também, né? De contemplar, de estar junto, né? Essa imensidão, essa energia natural, né? Tanto no mar, na cachoeira, nas árvores. Uma vez eu estava sentado num parque, eu estava sozinho, estava lá só contemplando, e de repente pousou um passarinho no banco, assim, no meu lado, e cantou e voou. Aquele momento, para mim, foi sagrado, que eu me emocionei profundamente, porque eu vi que aquilo ali foi um ato divino para me
me afagar naquele momento, sabe? Para me dar um carinho. Então, para mim, isso foi um ato sagrado. Talvez para outra pessoa teria sido normal, alguma coisa assim, ou que passasse até despercebido, né? Então, foi o que você falou. A todo momento a gente tem a oportunidade de perceber esse divino. Só que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. E aí vai depender de cada um Se, exercitar essa se possibilidade. estamos muito pensando muito no futuro ou presos muito no passado, deixamos a nossa presença, né, no plano presente ausente e não Uhum, percebemos nada que acontece. Então nada nos acontece, né? sim, Até o que a gente falou da outra vez na outra live da experiência, né? Então eu não passo por as experiências que são ofertadas todos os dias. Então todos os sim. dias Deus se manifesta na nossa vida, a todo momento. Só que não percebemos. E essa percepção, ela é interrompida muitas vezes pela nossa mente ocupada, né? Como você falou, não só no futuro, mas no passado, mas pré-ocupada, né? Não é nem ocupada, pré-ocupada com situações que muitas vezes nem vão acontecer. Então, Uhum. quando a sua mente está num turbilhão de pensamentos, ela simplesmente bloqueia as experiências que estão acontecendo ao seu redor. Você não consegue perceber, é como se fosse um véu fechando para essas experiências divinas que estão a cada segundo E acontecendo. é isso que o Tantra faz, né? Trazer a consciência para o presente. Então, como se conectar mais com o presente? A conexão com o corpo é uma das formas mais eficazes. Sentir o Sim, corpo, respirar, sentir o coração pulsar, né? Sentir a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai pelo nariz. Isso traz a consciência para o seu próprio corpo, para o presente, né? Tem outra sim. pergunta aqui do Henrique. Nesse contexto do feminino e masculino presente em todos, talvez seja certo acreditar que nenhum corpo é de fato binário de certa forma. E aí, Vitor? Todo corpo é Binário binário, então? no sentido de que, fisiologicamente, temos características que colocam o nosso corpo entre masculino e feminino, né? Porém, dentro dessas extremidades, existem nuances, né? Então, é que aí a ciência vai dizendo, por exemplo, o hermafroditismo, que talvez estaria no meio. Enfim, são essas coisas que vão passeando, né, que foge do nosso entendimento racional, né, ainda científico, não existe uma explicação racional, lógica para isso, mas que, no entanto, se manifestam, É, né? assim, os hormônios Então, sexuais masculinos e femininos presentes, né, no homem, os masculinos no homem e também os masculinos da mulher, porque a mulher também tem sim, hormônio tem. masculino, só que o que determina é a quantidade. Então, É, a testosterona, por exemplo, ela é responsável sim por muitos dos comportamentos tidos mais masculinos nos homens. Então, assim, é, quando a gente está falando aqui de um aspecto mais psicológico, o homem tem aspectos femininos também, mas ele vai acabar desenvolvendo mais essa energia yang, que tem a ver com o próprio corpo dele também. Mas o ideal é esse equilíbrio, é esse equilíbrio da parte feminina presente no homem e da parte masculina presente na mulher. Porque se fôssemos completamente masculinos e as mulheres completamente femininas, seriam dois seres em completa desarmonia consigo mesmo e na convivência também, né? Então, tem características psicológicas, né? Elas são mais mescladas, mas a constituição corporal, ela é determinada pelos hormônios, pela presença dos hormônios, mas que eles também acredita-se que tem impacto no próprio comportamento e temperamento,
masculino e feminino, né? Então, eu não sei se era bem essa dúvida dele, mas a gente está dizendo que é normal que um homem tenha essa energia feminina e que a mulher tenha Sim. essa energia masculina equilibrada, porque ela também pode estar desequilibrada, o que vai gerar aquilo que a gente comentou, as fantasias, as dependências emocionais, né, de relacionamento, por exemplo, que pode ser relacionamento amoroso ou não. Pode ser também um homem, por exemplo, que ele não consegue arrumar um namorado, uma namorada. De repente, é a energia da própria mãe dele que está dominando aquele homem e ele não consegue ir para frente nesse aspecto. Então, esses aspectos de energia masculina e feminina são herdados dos pais, né? Tem muito E a gente impacto precisa dos pais. E a gente precisa entrar num processo de descoberta e autoconhecimento para poder se libertar dessas amarras, né, que são criadas no nível inconsciente, mas que a gente percebe que não anda alguma coisa, né? Então, se alguma coisa está atravancada da sua vida, é importante ter essa percepção e essa internalização para saber o que está causando esse desequilíbrio. Porque quando está equilibrado, simplesmente flui, né? Acho que isso que Então, você comentou tem a ver com o... Antes de responder o Jaedson, o Henrique disse que quis dizer mais uma questão de identidade de gênero, cis, trans, não binários. Não, não, Henrique, não necessariamente isso que a gente está dizendo não tem muito relação direta com isso, porque todas as pessoas, independente da identidade de gênero, elas vão ter essas duas energias, masculina e sim. feminina. E o Jadson fala assim, qual é o impacto assim, na vida prática que esse desequilíbrio do sagrado resulta em nossas ações? Então, o feminino, né, como a gente fala dessa energia yin, então se ele está desequilibrado no homem, por exemplo, ele não vai ter a sensibilidade, ele não vai ouvir a intuição, não vai ter tanta essa questão emocional, não vai conseguir se conectar emocionalmente, né, com as pessoas. Então, ele vai ser um yang muito alto, né? Então vai ser Sim. um yang desequilibrado, né? Trazendo essa E energia na mulher, masculina desequilibrada. por exemplo, ao contrário, né? Se ela não tem o yang dela também em equilíbrio, ela é muito yin, ela vai ficar muito dependente do homem, né? É aquelas mulheres que, tipo, sem um homem não faz nada, né? Não tem ação, não tem movimento. Ela Sim. sempre vai esperar que o homem faça, Muito né? passiva, né? Muito passiva, muito dependente, né? Aquela coisa de simbiose emocional, porque se o homem não Assim está como o presente, homem ela não também, existe. né? Um Então homem muito passivo, ele precisa mais do yang, né? mas, é, então Exatamente. é muito autoconhecimento, não tem uma receita de bolo, né? É você saber quais são as características e se identificar. Eu acho que eu tô assim, não, peraí, então eu vou me permitir a ir mais para esse lado, né? Vou me. E às vezes é muito difícil, porque a gente é condicionado e a gente cria caminhos neurais no nosso cérebro que levam a gente a repetir esse padrão. Então, exercitar o outro lado, que não é muito comum, né, requer exercício, requer prática, requer abertura para a construção desse novo caminho, e aí sim você equilibra. Assim como para um homem a energia yin ou a energia feminina, ela não é muito vista com bons olhos socialmente, tem essas questões, né, de aprender a não chorar, de aprender a ser homem. Para a mulher que também ela tem uma energia yang, também pode ser desafiador, porque ela Sim, pode ser colocada como uma mulher não feminina. Mas a isso. mulher ela pode ser mais feminina que existe, mas ela ainda assim, quando ela está equilibrada, ela vai ter a ação, né, do yang, ela vai
ela vai Isso. atrás do sonho dela, ela vai ter mais atividade, ela vai ser mais ativa Independente. na vida, né? É. Então, essa é a forma como você consegue enxergar na matéria, né, nas práticas do dia a dia, como exercitar os dois lados. O Jadson falou assim, tô completamente desequilibrado. Meu Yang é forte. Se você já tomou essa consciência, chegou a essa conclusão, já está ótimo. Sim, Só de perceber, né? Só de se olhar e perceber. Mas também a gente está trazendo essa mensagem que é o seguinte, não se desespere e não ache que, ai meu Deus, estou desequilibrado. Não, porque são fases da vida também. Às vezes você vai passar por um momento com uma energia que vai oscilar, né? É, o caminho é o caminho do meio, né? O caminho é o caminho do equilíbrio. Nem tanto yang, nem tanto yin, mas buscando um equilíbrio, buscando essa consciência e que a gente traz aqui, que o Tantra ele é uma ótima oportunidade para trazer esse equilíbrio energético interior, sim, trazendo essa oportunidade, como a gente comentou, do homem, por exemplo, se permitir sentir no corpo, receber, sentir o prazer, sentir o toque e exercitar esse lado feminino, é, ter esse contato com esse feminino saudável e levar isso para a vida também, né? Porque a experiência tântrica, né, Vitor, ela não termina quando acaba. Você leva para a vida. Como que leva para a vida? A gente comentou aqui agora há pouco. Vivendo experiências, percebendo o que está acontecendo ao seu redor, percebendo a presença divina em você, nas pessoas, na natureza, né? Sentindo o seu corpo, sentindo o prazer de viver, de agir no mundo. sim. Existe uma letra de uma música, não sei quem compôs, mas que fala que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Deus é menina e é menino. Né? Então, é a representação do que a gente está falando. Né? Não é porque você é um homem biológico, né, que não vai poder exercitar esse lado que é considerado feminino, né? E vice-versa. Quando você está no equilíbrio, você está no seu divino, né? Deus é menina e menino. É você dentro dessa percepção das duas polaridades se complementando. É, e, e foi bom você falar isso, né? Porque não quer dizer que o homem que passa por uma experiência tântrica ele vai ficar mais feminino. Sim. Ele, na verdade, né, o masculino curado, ele curou o seu feminino. Então, o Uhum. homem curado, o homem consciente, presente, ativo, na sua mais alta potência de energia masculina, ele tem o seu lado feminino curado. Porque se ele está desequilibrado, ele não consegue ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida feliz, né? Completa. Perfeito. Perfeita colocação. Pepeu Gomes, o compositor dessa música aí que você... Sim, Segundo já Edson. Então, mas é isso. ent- então, gente, esse assunto é bem interessante, né? E bem, assim, dentro dessa perspectiva, né, que a gente gosta de falar do Tantra como expansão de consciência, como uma ferramenta de saúde, saúde física, saúde mental, espiritual, né? Não existe, aliás, não existe também, como o Vitor já até falou, né? Não existe doença espiritual. O espírito ele já é completo, nós já somos completos. Aliás, até no corpo também, né? Nós já somos saudáveis.
Sim. É que nós nos esquecemos disso e acabamos nos distraindo na vida com outras coisas, com pensamentos, com ilusões, com Sim. medos e acabamos desenvolvendo, produzindo esses desequilíbrios, né? Sim. Mas, mas como a Inclusive, se gente a gente, produziu, a gente desproduz. inclusive, se a gente for ver pela ótica da medicina chinesa, da medicina oriental, né, o que existe é a saúde, né? A doença é a interrupção do fluxo da energia no seu corpo. Por alguma coisa que você faz, você interrompe esse fluxo, logo os seus organismos, o seu sistema, né, como um todo, ele entra em desequilíbrio e vai causando as doenças. Né? Se você mantém o seu fluxo de energia vital em circulação, você vai estar como no original, saudável. O original é isso, é desbloqueado, Sim. sem bloqueio ao fluxo divino da vida, dessas Sim. energias, né? É Então, porque o que acontece também? Aí você pode falar assim, ah, mas e quem já nasce doente? Aí é uma outra história, né? Porque a doença, ela é impregna, ela primeiro ela é uma doença na parte energética, né? E depois ela reflete no físico. Então, se você passa por essa experiência sem essa cura, você leva para pro próximo estágio essa informação, né? Então, se você não usou essa oportunidade para se curar, você, quando deixa o seu corpo, porque lembra que nós somos seres espirituais no corpo, não ao contrário, né, na matéria. Então, quando você deixa o seu corpo, você leva contigo, na sua consciência, essa experiência criada, né, nessa realidade. Então, numa próxima, você já vem para fazer essa limpeza, né? Então, muito provavelmente, quando você nasce, você já nasce com a enfermidade. Né? Aí é onde você tem que considerar que o espírito é imortal, né? E ele vem nessas oportunidades dadas pelo divino para expandir, expandir, expandir. E aí deve ser considerado o processo de reencarnação, que é a continuação da sua experiência. ok, Vitor. E aí, uma mensagem final para gente sobre isso, sobre essa live? Então, eu acho que eu comecei falando e vou terminar falando sobre nós estamos passando por um momento na humanidade de muita dificuldade, de muita obscuridade, está tudo muito incerto, é, as pessoas estão exacerbando o seu lado escuro, né, o seu lado sombra, então a violência, a degradação humana está muito exacerbada nesse momento. Então, é como se a gente estivesse passando por um túnel escuro e só a nossa consciência vai fazer com que a gente atravesse por esse momento com certa paz, com certo equilíbrio e certa segurança. Então, é importante a gente despertar a consciência, que é o sagrado, seja lá por qual caminho. O Tantra é um dos caminhos, mas tem outros caminhos que a gente pode fortalecer e passar por esse momento da humanidade ileso, digamos assim, né? Sem muitas feridas e traumas. Porque se você não desenvolver a consciência, vai passar por traumas, vai se sobreviver, né? Tem muita gente que não está conseguindo sobreviver por si só, se suicidando, se matando. Tivemos um caso aí de um rapazinho de 16 anos, né, que se suicidou por um comentário na internet de homofobia, enfim. A gente está nesse nível onde, se você não tiver consciência e força espiritual, é muito difícil passar por esse momento. Então, o meu recado é: desperte a consciência, desperte essa força espiritual para que você com você mesmo consiga atravessar esse túnel escuro e iluminar através da sua própria percepção divina por onde você estiver passando.
essa mensagem do despertar espiritual ela é muito importante, inclusive é um conceito que já faz parte dessa abordagem multidimensional de saúde, né? O próprio OMS considera esse bem-estar espiritual como um componente da saúde, né? Junto com o corpo, junto com as questões psíquicas e sociais. Então, esse despertar espiritual, esse despertar do sagrado, que a gente traz essa mensagem aqui, através dessa ferramenta do Tantra, né, é essencial para um bem-estar geral, para uma saúde integral. Né? Então, essa é uma grande mensagem e eu acho que quem está nos vendo agora, e agradeço também por nos ouvirem, pela participação de todo mundo, e busquem, né, esse lado em cada um de vocês, dentro de vocês, porque vai contribuir para todas as áreas da vida, né? Não só para um bem-estar assim, individual, mas também até coletivo, né? Impactando outras pessoas ao seu redor. Sim, então despertemos a nossa luz interna, estejamos conectados, né, com o divino que habita em nós e sejamos contribuição para que o outro também possa despertar esse lado. E eu acho que só dessa forma a gente consegue mudar uma realidade que está bem, né, escura no sentido coletivo, né? E é isso, gratidão mais uma vez. Até a próxima quinta-feira com algum assunto que a gente vai discorrer durante a semana. E sejam todos bem-vindos ao canal e se quiserem dar sugestões, né, de lives ou de assuntos, também a gente aceita. Tchau, Vitor. Então, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.